Om Tat Sat, Shri Gurabhyo Namaha, Namaskaram. Hoje a gente vai falar sobre resiliência, que é algo que faz assim toda a diferença quando a gente pensa em mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. A resiliência é o que vai, na verdade, fazer a diferença, é o que vai definir em grande parte como é a nossa mentalidade, em que ponto da mentalidade de crescimento ou da mentalidade fixa a gente se encontra. Ela é uma característica necessária para a gente conseguir ter essa mentalidade de crescimento, para a gente conseguir enfrentar os desafios, para a gente conseguir lidar com os contratempos que aparecem no caminho. Se a gente não tiver resiliência, a gente não dá conta de enfrentar essas coisas. A resiliência, ela é o processo e ela é o resultado da gente conseguir se adaptar a situações desafiadoras que surgem na vida, especialmente através da flexibilidade mental, emocional e comportamental e do ajuste às demandas externas e internas que surgem no nosso caminho. Então essa capacidade que a gente tem de se adaptar às circunstâncias, de conseguir lidar com as coisas inesperadas, ela vai fazer toda a diferença na nossa vida, nessa mentalidade, no cultivo dessa mentalidade de crescimento que é o que a gente quer. O filósofo grego Heráclitos, ele falava que a única coisa constante é a mudança. Então muitas vezes a gente vai se acomodar, mas eu sempre fui assim, é muito difícil para mim lidar com essa situação agora, porque eu sempre fui de outro jeito, as coisas sempre estiveram de outro jeito. Bom, não importa quanto tempo alguma situação possa se manter, seja interna ou externa, mas em algum momento ela vai mudar, porque realmente tudo está mudando o tempo todo. E quem não se adapta não consegue sobreviver. Isso acontece com as culturas, isso acontece com as artes, isso acontece com os idiomas, com as línguas. Então, assim, isso acontece com tudo, não é diferente com a gente. Então, a resiliência, ela nos ajuda a fazer esse processo de adaptação às circunstâncias, né, de uma forma positiva, de uma forma saudável, né, que a gente vai aceitar qualquer coisa que venha, mas a gente vai conseguir dialogar com as situações, se ajustar, se adaptar, ver o que precisa ser feito para a gente viver da maneira mais feliz e saudável, mas principalmente pensando no crescimento, porque é isso, às vezes as coisas são difíceis, às vezes crescer é difícil, né? Então amadurecer é difícil, dar um passo adiante, seguir num caminho, numa trajetória, igual no nosso caso na dança, que é uma trajetória longa, que exige muito da gente, isso é difícil. Então a gente precisa ir se adaptando. Muitas vezes eu passei por isso várias vezes e minhas alunas, meus alunos já passaram por várias situações assim também, né? Eu mudei de trabalho, eu mudei de casa, eu mudei de status, eu tô numa situação totalmente diferente, eu tô envelhecendo, eu tive filho, enfim, tantas coisas acontecem e as pessoas que realmente estão ali dedicadas, que elas conseguem se adaptar, né? A gente teve uma pandemia e ficou tudo online, a professora viajou, a professora tá na Índia, enfim, tantas situações acontecem na vida da gente, mas essa capacidade da gente de se adaptar, de ver, de existir e resistir nas situações novas que se apresentam diante de nós vão fazer muita diferença no nosso sucesso, na nossa felicidade, na nossa saúde e na nossa mentalidade. Então, muitas vezes, quando alguma coisa muda, alguma coisa não existe mais, uma situação mudou, a gente tende a pensar que uma porta se fechou. Só que uma outra forma da gente ver isso é que às vezes uma outra porta, uma janela, alguma coisa, um buraco que seja no chão, se abriu e ele pode levar ali num túnel para algum outro lugar. Então o exercício que eu quero propor é: pense em uma situação na sua vida em que você achou que uma porta tinha se fechado. Se você é dançarina, você pode pensar na dança. Pensa numa situação na sua vida em que uma porta se fechou e você achou que, poxa, tudo estava perdido. E aí, pensa como você lidou com isso, se você conseguiu lidar bem com isso, se você conseguiu lidar de uma forma positiva, ou se foi desesperador, como que foi. Se isso te ajudou a superar aquele momento ou não. Se você teve uma reação negativa e aquilo não te ajudou, pensa como você poderia ter reagido de forma diferente. Se você teve uma reação positiva e aquilo te ajudou, pensa como você pode implementar isso cada vez mais na sua vida, talvez numa situação que você esteja passando agora. E aí eu quero que você pense também o que aconteceu depois.
Já tem alguma situação na sua vida que você consegue pensar que por uma porta ter se fechado, e na hora pode ter sido desesperador, se por isso algo aconteceu que talvez não tivesse acontecido se essa porta, algo positivo, aconteceu que talvez não tivesse acontecido se essa porta não tivesse sido fechada? Então, eu quero que vocês pensem, reflitam sobre isso. Se conseguir anotar num papelzinho, melhor ainda, porque quando a gente escreve, isso faz muita diferença para nossa mente, para a gente organizar o nosso pensamento, ou conversa com alguém sobre isso. Mas se você quiser ter um caderninho para anotar esse tipo de coisa, é muito bom, é muito positivo mesmo. E aí, tenta então transpor isso, ou se lembrar disso, quando você precisar. Talvez possa ser nesse momento em que você esteja passando por alguma mudança, alguma transformação. E se você é uma dançarina, um dançarino, eu convido você a fazer essa reflexão dentro da sua dança também. E eu acho que isso pode ajudar muito a gente a encarar e a lidar de uma forma diferente com os aparentes obstáculos que aparecem na nossa vida e as mudanças.